Ah, nessa parte do Mekong Delta aqui, a distância entre uma cidade e outra é curta. O que é bom porque dá pra ficar se perdendo pelas estradinhas e parando em tudo quanto é lugar. Ah, e aí aparece uns lugares tipo esse aí, ó. Esse é o local onde funcionava o quartel-general do Partido Comunista, de 66 a 75, bem durante a Guerra de Resistência contra a ocupação americana. E lá dentro, bem legal, todo mundo é bem lembrado e também lembram do que eles faziam. Então você vai achar de armadilhas de bambu, a mapas de operações, só o registro do que foi necessário fazer para sobreviver numa guerra de ocupação. Daqui saíram as ordens. A parte local da ofensiva do Tet de 68 foi coordenada daqui. A parte local também da campanha de Ho Chi Minh, a última, em abril de 75, também saiu daqui. E eu ainda nem cheguei na cidade, hein? Esse local aí ele fica bem no meio do mato. Então deu aí mais uns 15 minutinhos de estrada até que a cidade enfim apareceu. E aí, não distante do quartel-general, eu sou recepcionado em Vinh Long com o monumento da vitória do Tet. Fica no local do antigo aeroporto, onde em uma noite, durante a ofensiva do Tet de 68, 43 soldados do Vietcong atacaram aqui. Destruíram 63 aeronaves americanas. Eliminaram mais de 100 soldados inimigos. No entanto, os 43 não voltaram. Lá do quartel-general saiu a ordem. Aqui ela foi executada. Mas quem estava no comando dessa ofensiva? Pois é, tem um memorial só para ele ali pertinho também, tá? Esse aí, esse é o memorial do Pham Hung, camarada que nasceu aqui em Vinh Long em 1912, filho de agricultores. Aos 19 anos, o cara já era secretário do partido e organizava manifestações. Aí os franceses logo o prenderam. Dentro da prisão, continuou organizando outros presos e liderou várias rebeliões. Aí os franceses logo condenaram à morte. Mas não executaram a pena por pressão internacional. Acabou virando trabalho forçado perpétuo. Aí o cara ficou 11 anos numa ilha presídio no meio do oceano sendo torturado constantemente. Até que em 45, com a Revolução de Agosto e a Declaração de Independência do Vietnã, os presos políticos foram liberados da ilha. Aí o cara saiu direto para a liderança da resistência no sul. Foi o comitê chefiado por ele que elaborou o plano da ofensiva do Tet de 68. E aí depois, enfim, eu continuei e cheguei à cidade, Vinh Long. E aí, a cidade é isso aí. Baita calmaria, rua com sombra, todo mundo de boa. Vinh Long não tem a energia de uma cidade grande, apesar de ser a capital da província. Tem uma calmaria que não casa com tudo isso que eu vi no caminho até agora. Mas é isso aí, né? Todo lugar aqui acaba carregando esse peso histórico imenso. E isso não aparece no cotidiano das pessoas, porque a vida continua de boa, na naturalidade. A história, que é pesada demais para ficar carregando todo dia, deixa lá no memorial, deixa lá escrito na pedra, deixa lá todo mundo lembrado bonitinho e vamos seguir em frente. Mas beleza, né? Eu sei que em qualquer cidade assim, nesse horário, fim de tarde, todo mundo tá no Mercadão Central. Então já fui logo lá dar uma chegada nas vibes, né? A cidade ela fica bem na beira de um riozão. Então logo de cara já vi que tinha muita gente lá atrás do peixe fresco. E aí, né, fresco de verdade. Ali, vivão, se debatendo na rua ainda. Isso aí é a carga do dia. A galera passa, escolhe ali, apontando o dedo do pé e vambora. Bom, eu sou de Santos, né, cidade portuária, à beira do Atlântico, com atividade pesqueira séria. E mesmo assim não tem essa cultura mais, sabe? De poder comprar algo realmente fresco. Lá, se você quer peixe fresco, você já imagina logo o peixe do gelo, né? O peixe congelado, aquele peixe que já passou ali pelo processo de limpeza industrial. Tem essa diferença entre conservação, né? Conservação aqui, ela é baseada na vida. O peixe não está no gelo, ele está vivo. E se você comprar algo fresco e conservado? Aí no dia seguinte, né? Fazer o quê? Bater cartão no museu, é claro. Então já saí logo cedinho para dar uma caminhada até o museu. Ontem eu tava dentro de um quartel-general do Vietcong, depois no memorial do cara que coordenava todas as ações. Hoje de manhã o mercado tá aí, ó. É isso aí. Hello. Hello. Hello.
E olha esse trecho aqui é interessante, ó. Do lado direito aqui, ó, tá o prédio do mercado. Esse é o mercado, o mercadão em si. Se você procurar no Google Maps, o endereço é o desse prédio. Mas pode ver que aqui, ó, do lado esquerdo, as barracas é tudo na rua, já montadas permanentemente. O mercado ele já transbordou para a rua de fora. É onde o pessoal que passa de moto mesmo leva ali uma coisinha ou outra. Aqui o mercado se adapta ao estilo de vida local, ao invés de querer que as pessoas se adaptem ao tal de supermercado moderno. Você já chega lá sabendo o que quer comprar, tem gente passando de moto, tem gente passando a pé, tem de tudo. Vocês aí, mas eu pelo menos eu adoro o mercado, né? Sei que é coisa de gringo, de turista, ficar romantizando os mercados locais de outros países, né? Mas eu realmente gosto dos mercados vietnamitas. Pô, aqui o frescor é valorizado demais. Você sabe que você tá pegando coisa ali que deve ter saído da terra ou da água ali nesse dia. Ir no mercado acaba virando um prazer, acaba virando um ponto alto do dia. Você dá aquela passada, pega uma coisinha ou duas, vê o pessoal. Você vai e volta ali rapidinho, vai de bike, vai a pé, aí compara com um supermercado ainda, né? Você vai lá, você tem que estacionar, aí depois tem que dar um rolezão, pegar o carrinho, aí depois tem que ficar andando pelos corredores, tem que ficar sendo manipulado por 500 campanhas de marketing, aí tem a fila no caixa, aí você tá naquela preocupação de que fala, ainda vou acabar gastando o dobro porque eu comprei isso e aquilo, fica aquela tensão, você sai de lá esgotado, cansado. E até tem supermercado aqui, tá? Tem as duas opções. Mas eu acho que a grande maioria ainda prefere essa conveniência e essa proximidade dos mercados locais. Pô, e é louco pensar também como um mercado como esse, antigamente, eram parte da rede de resistência. Porque antigamente, tudo precisava chegar nessa região. O Mekong Delta ele era meio isolado. Então, suprimentos, informação, material, tudo entrava por redes assim, por esses grandes mercados na beira do rio. Só que agora o fluxo inverteu completamente. Antes tudo tinha que chegar aqui no Mekong Delta, agora tudo sai. O Mekong Delta, que precisava receber para sobreviver, virou agora uma das principais regiões de abastecimento do país e distribui longe e rápido, hein? Um peixe que sai daqui de manhã já pode estar numa mesa em Saigon lá hoje à noite fresquinho. Outra coisa doida também que eu tava vendo é que na década passada mais de 1 milhão de pessoas saíram daqui do Mekong Delta, é mais do que a população da província inteira. O Mekong Delta tem a menor taxa de crescimento populacional do Vietnã. A região que hoje abastece o país está esvaziando, e essa mudança de ser um ponto de chegada para um ponto de distribuição se dá muito em conta também porque houve um grande investimento em infraestrutura. Então, tem muita ponte nova, tem muita rodovia nova, a frota hoje em dia ela é bem mais moderna. Esse mercado aqui ele vai mudar de forma, mas não vai desaparecer. Tem menos gente produzindo localmente, mas distribuindo e vendendo para bem mais longe. E aí você vê, né? Mesmo com toda essa modernização, mesmo com toda essa mudança demográfica, mesmo com a chegada dos supermercados internacionais, as pessoas ainda preferem vir aqui. Aqui é bem melhor, você não planeja, você passa. E você não precisa ficar pensando que você tem que acumular, você apenas busca o que você precisa. Aqui a lógica ela é outra, né? O frescor vem justamente de você não precisar guardar as coisas. Saindo do mercado, a cidade vai se abrindo,
menos barulho, mais sombra. Vinlong tem esse ritmo que você só pega quando tá a pé. O mercado acelerando de manhã e depois a cidade desacelera, fica essa calmaria. Aqui ó, na beira do rio, dá pra entender por que o Vinlong existe onde existe, né? Dá pra ver que é um baita de um riozão, largão assim, ó, rio de verdade mesmo. Do outro lado de lá já é outra província. Vinlong nasceu aqui porque o rio era a estrada antigamente, né? Antes de asfalto, antes de ponte, antes de qualquer outra coisa. Era o rio que conectava tudo. O mercado, a resistência, o abastecimento, tudo passava por aqui. Mas bom, já dei meu rolezinho, já passei pelo mercado, já vi a base de guerrilha lá no meio do mato. Aí depois eu vi o monumento dos 43, depois eu vi o memorial do camarada. Então, pô, bora lá pro museu provincial que eu espero muito mais, né? E bom, faz sentido, né? Pelo que eu vi até agora, imagina só museu. Ixi, vou ter que passar o dia inteiro lá, vai ser longo esse, hein? O museu provincial sempre promete muito, porque além de ter toda a história de resistência contra a França e resistência contra os Estados Unidos, tem também toda a história das revoluções locais. E eu queria ver essa parte aí que a cidade guardou, vamos ver. E eu cheguei no museu, meu, pode ver, ó, jardim bonitão, tudo conservadinho, tudo bonitinho, prédio lá pintado, grandão, prometia, hein? E apesar de eu ter ido lá em 3 dias diferentes, o museu estava fechado. Mas o pátio está aberto, né? Então bora dar uma voltinha aqui pelo prédio, ó. Logo na entrada a gente já encontra um tanque T-54B de fabricação soviética, mandado para o Vietnã durante a guerra. Aí, ó, o vencedor na entrada, né? Como deve ser. Esse aí, ó, participou da ofensiva da campanha de Ho Chi Minh, a última lá em abril de 75. A mesma ofensiva que começou daquele quartel-general lá no meio do mato. Tudo conectado. E aí depois, chegando aí, ó, lá atrás, lá no fundão, sem pompa nenhuma, estão os mais avançados equipamentos tecnológicos americanos. Aí tinha esse caça aí, tinha mais um Cessna A37, mais um Huey. Oh, é interessante ver, né, como os derrotados ficam lá no fundão. Doido ver isso, né, como 2 impérios usaram o Vietnã como tabuleiro durante décadas. Um mandou o tanque, que agora está lá na entrada, como vitorioso, e o outro mandou todos esses equipamentos aí, ó, que agora estão no fundão do museu fechado. É, mesmo com o museu fechado, eu acho que eu já vi bastante história hoje. Não é muito doido como o Vietnã ele é cheio de camadas? Mesmo com o museu fechado, a gente vê tanta história já aqui, ó. Primeiro a gente passou pelo quartel-general lá no meio do mato, onde cada pessoa tinha sua foto na parede, seu nome, toda a história bonitinha. Depois passamos pelo monumento lá no aeroporto, em homenagem aos 43 soldados, uma ação que tinha saído daquele quartel. E depois no memorial do Phong Hung, um camarada específico, com nome na fachada, museu, tudo lá. E aí, no meio de tudo isso, essa estátua, que não precisa de nome. Goodbye Vinlong, and see you again.